vou que vou, eu tô legal. Na hora do almoço põe no balanço geral. É hora certa, Jet Veículos Honda, onde você encontra os seus veículos Honda. Você encontra CR-V, você encontra o Honda Fit, encontra Fit Twist, encontra o Honda City e encontra também o Honda Civic. Vamos falar então sobre maturidade, é o nosso tema a partir de agora. Especial Maturidade, escutando a voz da experiência. Oferecimento Aniversário Carvalho, o maior aniversário que você já viu. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Secretaria de Estado da Saúde, Piauí Terra Querida, Governo do Estado. Olha, vamos falar aqui com os nossos entrevistados sobre esse tema, maturidade. Um tema que é pouco discutido, eu imagino. Acho que os nossos convidados concordam com isso. É um tema pouco discutido, que deveria ser mais discutido, mas não é. E a TV Antena 10, nessa ação inédita, faz um especial e coloca esse tema em discussão. Estou recebendo aqui a Leida Trindade, que é psicóloga, especialista em saúde mental, gerente estadual de atenção à saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. O Luiz Pereira, advogado, assessor jurídico da SASC, Secretaria da Assistência Social e Cidadania, e a Liana Carvalho, representando o Ministério Público. Ela é analista processual da Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e também do idoso. Começando com a psicóloga Leida Trindade, falando do alto índice de depressão na terceira idade. Ele é um problema, essa depressão. E aí a gente fala muito nas atividades da terceira idade, atividades físicas e tantas outras atividades. Um dos objetivos é justamente esse, porque é uma tendência natural essa depressão na terceira idade. Boa tarde. Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde a todos os telespectadores da Antena 10. Mas antes de entrar no fator depressão, eu gostaria de parabenizar todos os idosos do nosso estado, do Piauí, porque a gente só tem uma alternativa. Ou a gente chega à velhice ou a gente morre. Então, é melhor a gente chegar à velhice, não é verdade? Porque a gente tem várias alternativas de chegar à velhice com muita qualidade de vida. Então, embora a depressão ela seja 3 vezes maior probabilidade de chegar ao idoso, muito mais do que aos jovens, embora também o jovem pode sim ficar cometido de depressão. Mas por vários fatores. A gente sabe que um idoso ele costuma ter uma vida anteriormente muito mais saudável, onde ele tem uma vida sociocultural muito mais ativa. A gente sabe que ele tem uma vida de trabalho muito mais útil, onde ele tem maior movimentação, onde ele tem muito mais, ele circula muito melhor. Então, naquele momento, vamos dar aqui um exemplo de uma pessoa que é empresário. Quando ele dá conta, ele tem todo aquele processo onde ele está gerindo tudo, né? Empresa, casa, família, ele é o gestor. E de repente ele se dá conta daquele momento onde todos olham para ele e dizem, está na hora de dar uma parada. E que parada? Uma parada meio que brusca. Então, para ele compreender que já chegou esse momento, não é fácil. E aí essa família tem que falar para esse idoso de uma forma muito tranquila, de uma forma que esse idoso compreenda. E muitas vezes é preciso realmente que esteja um profissional pareado a essa situação. Que é delicada, né, Leida? Esse momento é delicado. É muito delicado. E para a gente compreender, é preciso se colocar no lugar desse idoso, para a gente compreender melhor. Porque, na realidade, o idoso ele tem perdas contínuas. Né, a desmotivação, a perda do suporte familiar, a perda do status do controle econômico, tudo era ele que falava como é que deveria ser, o filho, a hora do filho chegar, a hora do filho sair, como ele controla, e de repente há a inversão dos fatores. Né? E como é que vai ser isso? Como é que isso vai ser comandado agora? Né? Então, e que fator? Então, a depressão pode vir. Por isso é que a família é importantíssimo nesse sentido. São os filhos, são os netos nesse momento que devem trazer essa alegria, esse acolhimento a esse idoso que é um poço de sabedoria. Queria saber, vou chamar mesmo pelo nome Luiz,
Pereira, eu queria saber o seguinte, no caso dos trabalhos que são desenvolvidos pela SAS, que eu falei agora sobre a necessidade de atividades físicas para evitar depressão e também para que esses idosos tenham uma ocupação, além das atividades que eu imagino, muitos continuam atividades domésticas, mas que têm atividades fora de casa. Que tipo de atividade a SAS se envolve com esses idosos? Bom, com relação à atividade, o município de Teresina tem um papel importantíssimo. Ele tem um espaço onde o idoso se desenvolve com academia, com dança e etc. O nosso trabalho na condição de centro de referência e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, nós trabalhamos no combate à violência contra a pessoa idosa. Todos os tipos de violência que possa existir contra o idoso. Trabalhamos em rede, inclusive em parceria com o Ministério Público, que está aqui a doutora Liana, que eu gostaria de dizer boa tarde para a doutora Liane, boa tarde para a doutora Leda. Então, nós trabalhamos em parceria, em forma de rede, com a OAB, com o Ministério Público, com a Delegacia do Idoso, com o juiz competente da vara competente, para tanto. Nós temos a nossa equipe formada de 3 núcleos. Nós temos o jurídico, que eu sou o responsável, o psicológico, que tem uma psicóloga, e o serviço social, acompanhado dos nossos universitários, como se diz, para fazer o nosso trabalho. Aquilo que é de violência física, o delegado tem a responsabilidade de assumir, por conta de que não temos o poder de polícia. Mas aquilo que é violência psicológica, abuso financeiro, e, enfim, nós cuidamos em parceria, inclusive, com a família. O SEV, o Centro de Referência do Idoso, hoje, nós somos parceiros da família. Nós trabalhamos com a família, inclusive, não só para o idoso, como diz o Estatuto, mas em parceria com a família, para que a família não possa se desintegrar. Ok. Um passo importante que eu queria acrescentar aqui, doutor, é o seguinte: nós trabalhamos a questão do idoso, mas diante de 8 anos que eu trabalho com idoso, que nós trabalhamos no SEV, nós observamos que o idoso de hoje é um idoso que ontem, quando adulto, não se preparou para os 60 anos ou mais. Então nós estamos trabalhando, além do idoso de hoje, preparando o jovem e o adulto para que o amanhã ele possa se tornar um adulto com a vida saudável. E como fazer isso? Na educação, na família, aliás, no tema que casamento, poderia ser discutido no também emprego, nas escolas, mais nas cedo, escolas estão né, fazendo isso, eu já estou proferindo palestra, inclusive nos CRAS, nas escolas, já estou proferindo palestra nesse sentido, no sentido de levar à sociedade a comunicação de que o idoso existe, que ele tem proteção e que existem os órgãos de proteção, que nós estamos aqui para fazer isso. O senhor falou de órgão de proteção, eu queria saber da Liana Carvalho o seguinte: quais são os casos, Liana, eu queria que você relatasse aqui, por exemplo, alguns casos, rapidamente, que chegam lá de maus tratos a idosos. Quais são os casos assim, mais comuns que vocês enfrentam lá? A maioria dos casos, a principal demanda que nós temos, 90%, a violência realmente se dá na família. São pessoas próximas, neto, filho do idoso, que geralmente se apropria do cartão, não presta os cuidados ao idoso, muita questão de droga também ultimamente, né? O neto, o filho usuário de droga, e que retém aquele benefício do idoso, usa em benefício próprio e o idoso fica negligenciado. Então é difícil até de se divulgar, porque o idoso tende a proteger a família, às vezes a gente mesmo manda, sofrendo, né? mesmo sofrendo, ele tem aquela tendência, o vínculo afetivo é muito grande, então se ele denuncia, ele tem medo de perder aquele ente da sua família, né, abandoná-lo. Então, a gente tem uma equipe no Ministério Público, quando chega a denúncia de assistente social, psicólogo e médico, que a gente pede que faça a visita para constatar e verificar, né? Às vezes eles, como eu já falei, eles negam, mas a gente tem esses profissionais que conseguem isso, comprovar, né, ou não, ver os indícios realmente da denúncia. Bom, queria saber, para a gente encerrar o tema, eu queria saber da Leda o seguinte: sua mensagem para quem está em casa, e aí a gente teve aqui várias opiniões de diversas áreas sobre a questão da maturidade, desde os conselhos, a preparação, o exercício mesmo dessa terceira idade e os maus tratos que ainda acontecem, apesar da fiscalização, intensificação, punição, mas que acontece. Quem já está nessa fase da terceira idade, ou quem está prestes a ingressar nessa fase da terceira idade, qual o seu conselho para que se enfrente esse período da vida da melhor forma possível? Aproveitar na realidade, Douglas, a vida da melhor forma. Porque na realidade hoje o que acontece? Muitos pais deixam muito de aproveitar a vida, você não tem que ser irresponsável. Mas também você não pode se privar muito, né, por causa de seus filhos,
para que lá na frente você faça cobrança absurdas daquela, deixei de fazer isso e agora você não olha para mim, né? Esse tipo de coisa não vale muito a pena, entendeu? Você vive tranquilamente, mantendo a sua responsabilidade, sendo uma mãe e um pai muito responsável, e lá na frente você faz essa negociação, entendeu? Porque às vezes você faz muito isso para lá na frente você acha que você vai ter tudo meio que uma troca, e as coisas não funcionam bem nesse sentido. Sendo uma boa mãe e um bom pai, essa educação, com certeza lá na frente você tem alguém que vai olhar muito por você. Porque o amor é o bem maior, ele é incondicional, o amor de pai e mãe. E o Brasil é um país que a gente precisa se preparar muito, porque até 2025, Douglas, o Brasil vai ter em torno de 32 milhões de idosos. É muita gente. Olha só, nós vamos chegar em 6º lugar, ocupar uma população idosa no mundo, porque hoje o Japão é o país de maior idosos no mundo, mas o Brasil até 2025 ele vai chegar em 6º lugar, vai ocupar. Então 32 milhões é muita gente. Então nós que fazemos esse país, nós temos que nos preocupar, porque nós somos esses futuros idosos. Verdade. Não é verdade? Então nós temos que nos preocupar com essa qualidade de vida, mas com a qualidade de vida de forma cultural, não só de forma familiar. Que cultura a gente vai ter? A gente precisa se divertir, a gente precisa fazer viagens, tudo que a gente precisa, o que a gente vive hoje, a gente também pode viver como idoso, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. É não imaginar a terceira idade como uma fase de vida que você vai ter privação. Pelo Estagnada. contrário, você vai continuar vivendo, mas de uma outra forma. De uma forma amenizada, Amenizada, mais não leve. trancafiada dentro de um quarto, no fundo de uma rede, entendeu? E isso a família tem que compreender, certo? Essa compreensão da família, ela é importantíssima. Então o idoso na África, Douglas, quando morre um idoso, o que eles fazem? Ele tem um ritual que é muito bonito. Eles dizem que ali, naquele momento, é como se tivesse queimado uma biblioteca. Porque ali se queimaram vários livros, porque ali morreram a sabedoria. Verdade. Enquanto que no Brasil, quando morre o idoso, o que é que se comenta na hora do velório? Ele já estava idoso, né? Ele Parou já de estava sofrer. velhinho, né? Já viveu muito, né? Deixou para inventariar. É verdade. Deixa assim, já viveu bastante. Então perceba a diferença da nossa cultura. Então, quem é idoso, parabéns. Tem toda uma experiência Acumulada, heterogênea, né? É acumulada, de vários contextos, uma experiência que só consegue chegar quem consegue viver muito. E aí, obrigado. E aí, Luiz, eu imagino o seguinte, às vezes você tem um idoso desse dentro de casa, o pai, a mãe, o avô e a avó, e o tempo passa e as pessoas mais jovens não têm essa consciência de buscar todo esse conhecimento acumulado pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe. Conversar todos os dias, tirar ali 20 minutos, meia hora para conversar. Quando eu converso com pessoas mais velhas, idosos, a gente percebe, seja que conversa for, seja que assunto for, você sempre ouve um conselho que você guarda, que redireciona a sua vida, que faz você refletir. Então muita gente tem essa experiência dentro de casa e deixa a oportunidade passar. Muito bem. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, no mundo de hoje, o jovem adquiriu a figura da informática, que não tem mais tempo para conversar, nem mesmo com outro jovem. É o dedo todo dia no celular e passando mensagem. Sem pessoalidade, não tem mais essa conversa. Não existe mais. O segundo é o fator financeiro. Quando o idoso não tem dinheiro, ninguém encosta no idoso. Verdade. Quando tem dinheiro, só encosta um ou dois, porque o restante fica todo mundo brigando à distância. E daquilo o idoso fica sofrendo a violência, o abandono. Onde quem não é beneficiado, né? Hoje que não é beneficiado. Então, hoje, como é o 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Foi considerado o Dia Internacional do Idoso, assim como existe o dia do namorado, existe o dia do advogado, do jornalista, enfim. Por que não tem o dia do idoso? Verdade. Então, hoje é o Dia do Idoso e eu queria convidar toda a população de Terezinha e da cidade circunvizinha, que nós temos um evento na Puticabana, um evento que tem abertura às 16 horas com o secretário da SASC. Nós temos lá 10 estandes com pessoas preparadas para receber as pessoas, conversar, discutir. Eu vou estar no stand do jurídico, prestando as informações que for preciso. E ela se encerra às 8 horas, depois de várias apresentações culturais, como violeiro, tem um grupo da Fazenda da Paz, da Universidade Federal do Piauí. E eu aproveito o momento para agradecer e pedir que aquele que precisa de uma informação sobre o idoso,
Hoje nós funcionamos até 1h30 da tarde, mas a partir das 4 horas estaremos na Puticabana para resolver. E fora disto, de segunda a sexta, a nossa equipe está à disposição de quem precisar denunciar. E como denunciar? O idoso pode comparecer pessoalmente, um vizinho interessado em fazer uma denúncia, em prestar uma denúncia em favor daquele idoso que está sofrendo qualquer tipo de violência, ou qualquer pessoa da sociedade poderá gratuitamente ligar para o 0800 ou ligar lá na ouvidoria em Brasília, a ouvidoria encaminha para a gente e a gente resolve. Obrigado. Liana, nós falamos das denúncias, então é preciso conscientizar que o idoso deve denunciar, o sigilo da informação é mantido, Isso. a identidade é mantida em sigilo, tem que denunciar porque lá a promotoria tem profissionais, como você já disse, capacitados a investigar isso e a comprovar esses maus tratos. Isso, exatamente. Não precisa ter receio. Geralmente quem denuncia não é o próprio idoso, né? O doutor Luiz já falou, é um vizinho, é alguém que está acompanhando e ele denuncia. Se não quiser se identificar também não tem problema, a gente mantém o anonimato e vai averiguar. Constatando, a gente toma as providências necessárias sem nenhum problema. E eu queria também aproveitar, hoje é o dia do idoso, em alusão ao dia de hoje, a gente vai lançar, na quinta-feira, dia 3, um vídeo institucional, o Ministério Público está lançando, também para conscientizar e divulgar o direito do idoso em comemoração aos 10 anos do Estatuto. Está todo mundo convidado, será no dia 3, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, às 9 horas. Obrigado. E o deputado federal Marlos Sampaio foi o primeiro delegado do idoso no Piauí. Em entrevista concedida ao Balanço Geral, o parlamentar falou do trabalho contínuo em defesa do idoso e do estatuto criado há 10 anos. Ele falou também da atuação da delegacia especializada. E veja. Foram 6 anos de muita luta e muitas conquistas. Um aprendizado para mim como policial, como ser humano, porque foi uma experiência nova. Primeira delegacia do idoso do estado do Piauí, e de imediato percebi que os idosos tinham uma baixa estima muito forte, eles não denunciavam, eles não reivindicavam seus direitos, eles achavam que poderiam ser maltratados, eles achavam que um empréstimo fraudulento não poderia ter uma resolução. Nem mesmo as delegacias, antes da delegacia do idoso ser criada, quando o idoso lá procurava, eles eram maltratados. O seu BO não era dado nenhum tipo de encaminhamento, nenhuma resolutividade. Então acabava tudo na impunidade e assim os idosos acabavam por deixar tudo por isso mesmo. Então nós procuramos dar um novo ritmo, procuramos incentivar que esses aposentados passassem a fazer valer seus direitos e reivindicassem, cobrassem e denunciassem. Assim que o Estatuto foi promulgado, passou a entrar em vigor, impressionante, pouca gente tinha conhecimento. Os próprios idosos não tinham conhecimento, a própria polícia não aplicava a lei e os mecanismos não eram usados da forma devida. Então mudou que a sociedade interagindo e todos os órgãos de proteção têm que participar diretamente e chegar ao conhecimento ao aposentado, ao idoso. Nós fizemos um trabalho a longo prazo na delegacia do idoso. 6 anos não são 6 dias, não são 6 semanas. Então, claro que precisa-se muito mais. O crime continua enraizado no dia a dia, continua enraizado na sociedade. A gente conseguiu colocar uma consciência no idoso que ele poderia bater de frente com um banqueiro, com um gerente de banco, que ele poderia ter seu dinheiro devolvido quando fosse comprovado uma fraude. Então, tudo isso foram conquistas que precisam ser consolidadas. Além das diversas agências do INSS que já inauguramos no estado do Piauí, pelo programa de expansão do INSS, nós temos uma parceria muito forte com o ministro da Previdência, senador Garibaldi Alves, onde mesmo antes de assumir encaminhamos dossiês, todos os casos que investigamos e elucidamos aqui no estado do Piauí. E procuramos de logo, de imediato, manter essa alegação próxima para que pudéssemos realmente ter parcerias que pudessem chegar ao idoso e ele pudesse sentir de perto mudanças. Passamos a trabalhar em parceria e exigimos ao Ministério da Previdência uma agência do INSS dentro da delegacia do idoso, para que técnicos do INSS, em parceria com os policiais, pudesse dar um atendimento mais rápido e eficiente aos aposentados. Aqui em Teresina já funciona há mais de um ano, dentro do prédio da delegacia do idoso, uma agência do INSS, que de imediato, constatada uma fraude na sua aposentadoria, os técnicos já comunicam aos bancos
e sustam, cancelam esse empréstimo consignado e os bancos têm até 48 horas para devolver o dinheiro desse aposentado. Hoje é um dia de conquistas, de comemoração. São 10 anos do Estatuto do Idoso, mas vamos continuar a luta. Então eu sempre digo, quando eu fui delegado do idoso e agora como deputado federal, coragem, denunciem. Se não quiser ir para a delegacia, tiver algum receio, procure o nosso gabinete, que a gente dá encaminhamento ao Ministério da Previdência, ao INSS. Então, sempre é assim. Mas não tenham medo, tenham confiança que a Delegacia do Idoso está para servir e o nosso gabinete também em Brasília está para servir os idosos e os aposentados do Piauí. E no próximo ano, mais uma vez, a TV Antena 10 vai discutir o assunto maturidade. Especial Maturidade, escutando a voz da experiência. Oferecimento Aniversário Carvalho, o maior aniversário que você já viu. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Secretaria de Estado da Saúde, Piauí Terra Querida, Governo do Estado. Vou falar agora do IEST. Gente, você aí que está me assistindo, sonha em fazer um curso de graduação, em melhorar de vida, em ter uma profissão de nível superior e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho? Pois saiba que agora você pode realizar esse sonho com o IEST. No IEST você faz sua graduação a partir de 2 anos, num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor de tudo é que as mensalidades cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 169 mensais. É a sua chance, aqui você pode. Não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular do IEST pelo site www.aquivocepode.com.br e o melhor, as inscrições são gratuitas. No IEST você conta com profissionais qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. R$ 169 mensais. Ligue também 0800 725 0045 IEST. Olha, eu vou agora para mais um break, intervalo rápido. Na volta vamos falar de esporte, balanço esportivo e tem também Bancada Piauí. Não sai daí, senão você perde.